Bom, então os temas que eu vou abordar são esses que estão dispostos no slide. Vou falar um pouquinho das instruções normativas número 1 e número 2, que foram editadas em 2018 pelo Ministério do Planejamento. Essas instruções tratam especificamente do programa de gestão, do ponto eletrônico, controle de frequência e alguns outros aspectos. Vou falar rapidamente do decreto 9.498, também de 2018, que centraliza a gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais. E, por fim, falar um pouquinho das medidas provisórias 850 e 851, também de 2018, que tratam da reorganização da gestão dos museus. A instrução normativa número 1, de 31 de agosto de 2018, ela veio instituir um programa de gestão. E essa possibilidade ela já estava prevista desde 1995, no decreto 1590. E o que é esse programa de gestão? Nada mais é do que uma ferramenta de gestão a ser adotada pela administração pública, nesse caso federal, para determinadas atividades. Quais são essas atividades? Aquelas atividades específicas que a gente consegue mensurar a produtividade do servidor e aferir resultados na consecução de suas atividades. Então, se eu tenho, por exemplo, um professor, eu tenho como implementar um programa de gestão para esse professor? Não. Por quê? Porque eu não tenho como aferir produtividade de professor baseado em critérios absolutamente objetivos. Não consigo ter, de maneira absolutamente clara, quantas horas ele tem de pesquisa e extensão, sala de aula, atendimento de aluno, coordenação. Então, é uma atividade que impossibilita o exercício dessa aferição. Então, o programa de gestão trazido pela instrução normativa número 1 é específico para as atividades que eu consigo mensurar a produtividade, os resultados. Esse programa, então, ele não vai abranger as atividades em que eu preciso ter a pessoa fisicamente na unidade. Se eu preciso desse servidor fisicamente no local de trabalho, eu não posso implementar esse programa de gestão naquela unidade. Também não posso promover uma redução da capacidade plena do funcionamento dessa entidade. Então, se por um acaso há alguma atividade exercida pelo servidor público federal que tem essas duas condicionantes desobedecidas, não se pode implementar programa de gestão nessas atividades. Então, um detalhe importante é que essa implementação do programa de gestão ela é facultativa, ou seja, não será implementado de maneira compulsória, nem pelo governo atual, e espero eu que nem pelo governo futuro, de maneira absolutamente deliberada. Tá? E um detalhe importante é que ela não é um direito do servidor público, isso consoante expresso na própria instrução normativa. Esse programa de gestão ele tem algumas fases. A gente tem, primeiro, uma elaboração de um processo de acompanhamento de metas e resultados prévio à implementação de um programa de gestão. A gente precisa ter uma autorização do ministro do Estado, precisa haver a implementação de um programa em teste, numa experiência piloto, a gente precisa ter uma avaliação dos resultados desse programa piloto, precisa haver uma regulamentação do programa de gestão e, por fim, se pode implementar aquilo que a legislação chamou de programa de gestão definitivo. Bom, tendo falado dessas questões, ainda me parece um pouco vago o que seria esse tipo de programa de gestão. Quando a gente olha as modalidades de execução do programa de gestão, ele emerge de uma maneira mais factível. Quando eu estou falando de programa de gestão, eu estou falando dessas atividades. Atividades relacionadas à tarefa, atividade semipresencial e o teletrabalho. A instrução normativa ela determina que não são todos os servidores que poderão fazer parte desse programa de gestão. Então, se eu tenho um servidor em estágio probatório, não pode participar do programa de gestão. Se eu tenho um servidor que está há menos de 6 meses exercendo aquela atividade que vai ser submetida a um programa de gestão, esse servidor que está há menos de 6 meses no exercício dessa atividade, também não pode participar do programa de gestão. Se eu tenho um servidor que está cumprindo o retorno dele de um afastamento de estudos, então o cara foi fazer doutorado fora, voltou para o país, tem que ficar o período de afastamento em atividade. Essa pessoa também não pode fazer parte do programa de gestão. E se eu tenho servidor
que ocupe cargo de comissão, cargo em comissão ou função comissionada. Esses dois servidores, essas duas modalidades de ocupação de cargo também não permitem a participação do programa de gestão. E, óbvio, aquele servidor que foi desligado do programa de gestão por não ter cumprido as suas metas, ele também não pode ser reinscrito. Bom, então, um detalhe importante é que o desligamento desse servidor, ele pode acontecer do programa de gestão, tá? Não é o desligamento do cargo efetivo que ele ocupa, é o desligamento do programa de gestão. Pode acontecer por uma decisão do próprio dirigente da unidade, de ofício, independente de haver um prévio procedimento administrativo. Isso gera, né, ou pode gerar, alguns tipos de problemas, por exemplo, perseguição do servidor, né? A gente tem um assédio moral absolutamente difundido na administração pública federal, então essa fragilidade da instrução normativa pode gerar, sim, esse tipo de modalidade, de perseguição, enfim, de aumentar o assédio moral. Esse desligamento do servidor do programa de gestão, ele ocorrerá obrigatoriamente em algumas hipóteses, quais sejam por necessidade do serviço pela administração pública, no caso de haver o descumprimento do plano de trabalho que foi elaborado, decurso de prazo da participação do próprio programa em si, que eventualmente não tenha sido renovado, remoção com alteração da lotação do exercício, aprovação do servidor para outra atividade que não está em curso no programa de gestão e a superveniência de hipóteses de cargo em comissão ou de afastamentos. Então, se por um acaso esse servidor fizer parte do programa de gestão e acontecer uma dessas modalidades, ele pode ser retirado de ofício, independente de aceite, independente de prévio processo administrativo. Então, isso torna a participação do servidor no programa de gestão bastante oscilante, né? No judiciário, a gente observa com maior clareza os servidores, principalmente servidores analistas judiciários, né, que exercem as suas atividades à distância, né? É uma prática bastante comum. Não conheço a instrução específica deles, mas essa daqui me parece deixar os servidores em alguma oscilação ao bem-querer da administração pública federal. Bom, então aqui eu acho que é o principal problema que a gente enfrenta. Por quê? Porque a instrução normativa disciplina que o exercício das atividades no programa de gestão que seja realizado fora da unidade, ele será, entre aspas, custeado pelo servidor público. Porque caberá ao servidor público participante providenciar estruturas físicas e tecnológicas necessárias para a consecução das suas atividades, seja com relação a equipamento, mobiliário, ou inclusive conexão à internet, energia elétrica e telefone. Então, isso, né, causa uma transferência de responsabilidade que é bastante preocupante. E aí o parágrafo, se não me engano, o parágrafo 2º desse artigo diz que a administração pública, ou a unidade, poderá, não deverá, providenciar, de acordo com o seu critério e de acordo com a sua disponibilidade, esses equipamentos. No momento que a gente está vivendo, eu acho pouco provável que essa disponibilidade realmente aconteça. No slide seguinte, depois desse, eu elenquei os principais problemas que eu identifiquei nessa instrução normativa. Mas antes aqui tem alguns deveres que serão compulsórios do servidor público. Primeiro, cumprir a meta que está estabelecida no plano de trabalho, a assinatura do termo de ciência e responsabilidade, atender às convocações à unidade sempre que sua presença física for necessária e houver interesse da administração pública, quando convocado com antecedência mínima, consultar diariamente caixa postal, e-mail, intranet e demais meios de comunicação e permanecer em disponibilidade constante para contato. No Executivo Federal, a gente vai ter algumas discrepâncias, porque o cara vai estar trabalhando de casa, mas, na verdade, vai ser bem mais pentelhado do que aquele que está na própria unidade. Então, algumas ponderações que eu fiz foi, primeiro, a transferência do custo do serviço para o próprio trabalhador, que é um absurdo, né? Vivemos um momento de crise, há uma plena indisponibilidade orçamentária. Esse tipo de movimento, com certeza, gera precarização do trabalho, permite que esse trabalhador se mantenha isolado,
gera prejuízo para a sua saúde. Nós temos já alguns estudos na iniciativa privada que indicam a hipótese de presenteísmo, quando o cara está lá, né, tentando parecer que está trabalhando, mas na verdade não está. É possível também que haja um estabelecimento de metas inalcançáveis, né? Quando o servidor ele é destacado para exercer, para fazer parte de um programa de gestão como esse, principalmente à distância, geralmente há um estabelecimento de metas muito superiores do que as instituídas aos demais servidores. E, é claro, além da desmobilização do servidor e das lutas. Porque o cara vai trabalhar de casa, vai trabalhar no teletrabalho, e isso, sem sombra de dúvidas, favorece a não participação na construção dos seus direitos. A Instrução Normativa número 2, de setembro de 2018, ela trata especificamente de jornada de trabalho, controle de frequência, compatibilidade de horários, acumulação remunerada de cargos, instituição de banco de horas e sobreaviso. E aqui eu trouxe informações importantes, porque é uma legislação muito ampla, mas algumas informações importantes para cada um desses tópicos. Então, primeiro, com relação ao controle de frequência. A instrução normativa, repetindo os decretos que já regulamentam o assunto, veda o registro britânico, né, que é aquele registro que não há diferenciação de horário, né, o cara entra às 8, sai para almoçar meio-dia, volta às 1 e retorna às 18. Isso é vedado. E essa instrução ela também dispensa o controle eletrônico da frequência de alguns cargos. Quais são? Cargos de natureza especial, cargos em DAS, cargos de direção, o professor da carreira do magistério superior federal, o pesquisador e tecnologista do plano de carreira para a área de ciência e tecnologia, a depender do interesse do serviço, e os servidores que participam desse programa de gestão. Então, esses estão dispensados do controle de frequência por ponto eletrônico. Vou fazer algumas ponderações com relação a essa questão normativa, que, como eu faço assessoria do Andes, o nosso maior problema, e aqui possivelmente tem alguém do Sinasep também, então o maior problema que a gente enfrenta hoje é o registro do ponto eletrônico dos professores BTT, ensino básico, técnico e tecnológico. Né? A gente tem uma divergência de compreensão bastante significativa, se seria devido ou não o registro do ponto eletrônico por esses servidores. Obviamente defendemos que não é necessário realizar esse registro por ponto eletrônico, porque, afinal de contas, esses docentes, tanto quanto os docentes das universidades federais, fazem parte da mesma carreira, a carreira do magistério federal. E fazendo parte dessa carreira, há essa exceção de ser desnecessário o registro da frequência por ponto eletrônico. E a gente, por outro lado, sempre defendeu que seria importante que houvesse a regulamentação desse tema, do ponto eletrônico para a professora BTT, de uma maneira expressa, para que as dúvidas fossem dirimidas e o entendimento fosse pacificado. Mas, infelizmente, essa instrução normativa não trata especialmente da carreira BTT e ela simplesmente repete aquilo que já está expresso no decreto. Um aspecto que também é importante... Nós temos um parecer com força executiva da Advocacia Geral da União que reconhece que o docente BTT também não precisa fazer o registro do ponto eletrônico. Mas, a despeito de haver tanto uma legislação específica, tanto uma legislação que contempla os professores BTT, sob o nosso ponto de vista, e de haver um parecer da AGU nesse sentido, ainda assim há uma discrepância de entendimentos em todo o país. Então, nós temos alguns institutos federais que cobram o registro eletrônico do ponto desses profissionais. Qual que é a principal justificativa para não se implementar o ponto eletrônico para o profissional docente BTT? É que ele também exerce atividade de pesquisa e extensão, ele não fica só em sala de aula. Então, por esse motivo, ele também não precisaria participar da instituição, da verificação por ponto eletrônico. Eu vou passar aqui para aspectos mais importantes. Bom, aqui eu estou falando da compatibilidade de jornada para fins de acumulação. O único aspecto que eu vou destacar é que há uma limitação de 60 horas semanais. Então, para os cargos acumuláveis, nós não podemos ultrapassar o limite de 60 horas semanais pela Instrução Normativa número 2.
Aqui, com relação à compensação de horário, é bastante óbvio. O servidor que tiver que se ausentar por tratamento de saúde ou consulta médica, odontológica ou para acompanhamento nesse sentido, ele pode ter essa ausência e não precisar compensar o horário, limitados a, no caso dos servidores que trabalham 8 horas diárias, 44 horas no ano, 33 para quem trabalha 6 e 22 para quem trabalha 4. Com relação ao banco de horas e sobreaviso, eu destaco somente que a instituição normativa impossibilita a conversão em pecúnia sobre as horas extraordinárias que eventualmente forem trabalhadas pelo servidor, assim como também inviabiliza com relação aos sobreavisos. Passando para o decreto 9.498, ele é de setembro de 2018, e aqui a gente tem uma circunstância que eu ainda não consegui identificar um problema real nesse decreto. Talvez os meus colegas, os demais assessores, os colegas advogados possam contribuir nesse sentido. É que hoje o regime próprio de previdência dos servidores públicos federais ele é gerido por cada uma das suas unidades, né, por cada departamento de recursos humanos das suas unidades. É esse departamento que concede, que analisa a documentação e faz a concessão de aposentadoria e de pensão para os servidores e para os seus dependentes. Aqui, com esse decreto, a gente cria, na figura do Ministério do Planejamento, um centralizador dessa análise, né, da análise dos processos de aposentadoria e pensão. É mais ou menos como se fosse, com muitas aspas, um INSS dos servidores públicos, né? Eu imagino que no futuro a gente tende a ter um regime previdenciário único, né? Tudo caminha para que se faça uma consolidação de um regime previdenciário, tanto da iniciativa privada quanto do Serviço Público Federal. E esse tipo de instituição legal talvez seja o primeiro passo para que se comece a estruturar algo nesse sentido. De toda maneira, nós já temos caminhando a implementação desse decreto para alguns órgãos. A Imprensa Nacional foi o primeiro deles, depois teremos esses daí que estão descritos. E a ideia é que essa centralização da gestão das aposentadorias e pensões ocorra para todos os servidores até 1º de fevereiro de 2022. Um detalhe importante é que o decreto permite a correção de pendências ou de inconsistências na migração dessas informações. Então, quando o Departamento de Recursos Humanos for levar a informação para o Ministério do Planejamento, ele já pode promover a correção de dados que eventualmente estejam equivocados na visão dele, o que pode gerar algum tipo de demanda ou algum tipo de vilipêndio do direito desse servidor. A expectativa do governo é de promover a relocação de cerca de 10 mil servidores, né, que esses servidores que fazem gestão em cada uma dessas 1.100 unidades da federação, 1.100 unidades de gestão de aposentadoria, que eles possam ser realocados para outras atividades e, com isso, promover um ganho de 900 milhões de reais por ano aproximadamente. Eu acho que talvez o problema que mais pode preocupar é justamente a eventual chance de se sedimentar entendimentos contrários ao direito dos servidores. Mas, a priori, o decreto em si não traz um obscurantismo tão significativo assim que preocupe a todos nós. Já finalizando, as medidas provisórias 850 e 851 foram editadas após o incêndio do Museu Nacional da República e objetiva, portanto, fazer uma modificação na gestão desses museus, uma alteração do modelo de contratação de pessoal, tornando mais flexível e colocando gestores que serão contratados por um processo seletivo específico e serão seletistas. Aqui a gente já tinha ponderado, assim que essas medidas provisórias foi editada lá no Andes, e elaboramos uma nota técnica sobre isso, de que talvez se pretendesse, com essa modificação da gestão dos museus, fazer uma aproximação àquilo que aconteceu nos parques ambientais e forçar um modelo de gestão pública pela iniciativa privada. Mas, fora nessa tentativa de modificação da gestão, a gente não conseguiu identificar de imediato, a depender, é óbvio, da regulamentação dessas medidas provisórias, uma violação muito específica à Constituição Federal ou que gerasse uma afronta, por exemplo, ao concurso público. O
principal problema, inclusive, quem contribuiu para isso foi o Valmir, na época do encontro jurídico do Andes, né? Valmir questionou, Valmir, que está aqui com a gente, questionou com relação à vida funcional desses servidores, né? Servidores que seriam remanejados, que deixariam de fazer parte, eventualmente, da gestão dos museus que hoje é feita pelas universidades e passassem a realizar outras atividades. Então, poderia haver um remanejamento que não contemplasse esse servidor da maneira como se gostaria, lotação em locais de subaproveitamento e o desrespeito à especialidade e formação desses servidores. Além de, óbvio, gerar a contratação precária dos empregados e, óbvio, a precarização das carreiras públicas. Bom, são essas as rápidas e corridas informações que eu tinha para passar. Fico à disposição para os questionamentos quando vierem. Muito obrigado.